Toda vez é isso, mas um dia a gente acerta direto. Boa noite a todos que compareceram hoje essa noite e aos nossos amigos internautas também, né? Nós podemos agradecer por todos poderem comparecer nessa noite fria, né? Mas mesmo assim nós chegamos aqui para mais uma noite de estudo, de esclarecimento. Eu vou passar uns avisos da casa que são necessários, que toda vez a gente passe, né? Porque nós podemos ser sempre os mesmos aqui, né? Mas como a gente está na internet, alguém lá ligou, então fica sabendo das nossas atividades. Os nossos trabalhos são de segunda, todos os dias. Segunda, terças, quartas, quintas, sexta-feira não. Sábados e domingo. De segunda e terça, quinta nesse horário, com início tendo também a parte do plantão. Quem quiser comparecer, chega um pouquinho antes, umas 7h15 mais ou menos, mais tarde umas 7h30, para poder depois participar da reunião. E nas terças-feiras o nosso trabalho é mais dirigido aos dependentes químicos, aqueles que não puderem comparecer, os familiares vêm aqui, recebem o passe por essas pessoas necessitadas, né? Nas quartas-feiras os trabalhos são feitos à tarde, às 2h. Também tem o plantão de atendimento com início 1h15, 1h30 mais ou menos. Aos sábados, as aulas começam às 5h. Na quinta-feira nós temos os cursos, nesse horário está sendo palestra, 5h as palestras. E no domingo, às 10h, a palestra para os pais e também tem a evangelização para as crianças. E de 15 em 15 dias nós fazemos a entrega de cestas básicas para as famílias carentes que são cadastradas aqui na casa. Quem quiser colaborar com algum item será bem aceito. Assim, produtos perecíveis, não perecíveis, né? E de 15 em 15 dias também uma turma sai aí pelas ruas aqui da Voluntários, né? Dando assim um suco, um chá, um leite para as pessoas mais necessitadas. Quem quiser colaborar e vir aqui também vai ser bem recebido. E agora nós vamos passando praticamente para a parte espiritual, né? E a gente vai se acalmando, se situando aqui nessa sala, sentindo as batidas do nosso coração se acalmarem. Tudo de lá de fora, todas as atribulações do dia, vão ser deixadas lá fora. Que agora nós vamos nos envolver aqui com a calma, com essa paz que está sendo emanada dos céus. Nós vamos sentindo a presença dos nossos amigos da espiritualidade, do abraço fraterno deles, do forte abraço amigo de Jesus, nosso companheiro de todas as horas, de todos os nossos momentos. Que Ele nos dê forças nesse abraço que Ele nos transmite, com bastante calor. Que essa troca de energia com o Pai Todo-Poderoso, com esses irmãos da espiritualidade, seja uma constante em nossos corações. Agradecemos ao Pai Todo-Poderoso pela graça do reencarne, porque assim nós vamos dia a dia nos aprimorando, vendo as nossas falhas, não cometendo tantas, reconhecendo os nossos erros, às vezes as nossas quedas, mas cada vez mais fortalecidos
pela mão do nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso nos proteja, que o amado Pai nos envolva nesse momento, para que possamos ao máximo absorver todas as emanações que vêm do alto, que possamos absorver tudo aquilo que for passado para nós, dessa doutrina tão maravilhosa, que nos esclarece e que nos fortalece tanto. Que assim seja, em nome de Jesus. Hoje o nosso tema é Demonstrações do Céu, do livro Fonte Viva, e quem vai ser o palestrante é o Wagner. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez nesta casa de oração, agradecidos e fortalecidos pela energia dos nossos companheiros, dos amigos que nós conquistamos nas jornadas da nossa existência, porque ao lermos o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós descobrimos que esta é a nossa melhor reencarnação. Essa reencarnação é tão maravilhosa e tão maravilhosa que ela nos proporciona informação, cultura, independente de casta, credo, religião, que alguns ostentam e não praticam, e outros que não ostentam religião e praticam mais do que o próprio religioso. No mundo de tantas informações na internet, e o que vai determinar a nossa elevação, a nossa informação, é o que temos no nosso coração, a nossa vontade de melhorar. Mas melhorar como? Hoje sabemos que não é só a questão financeira, que não é só o dinheiro que traz a felicidade, que há pessoas milionárias desencarnando nesse exato momento por depressão. E o problema delas não era dinheiro. Pessoas que estão com câncer, estão felizes, estão vivendo com intensidade os melhores momentos de sua vida. Pessoas que estão estagiando na maternidade, através da gravidez. Pessoas que estão iniciando o mandato de papai, de mamãe. Lembrando que pai e mãe são aqueles que criam. E também lembrarmos que os nossos filhos e filhas, todos, sem exceção, estão recebendo a informação diária, estão se alfabetizando, e não necessariamente se alfabetizando espiritualmente, porque alguns já vêm com a espiritualidade inata, através de vivências e existências, e outros não, estão ainda patinando, né, no conhecimento cristão, no conhecimento das interpretações da Bíblia, que hoje nós estamos em 1832 denominações cristãs, né? Então hoje, no mundo em que vivemos, nos 5 continentes existem 1832 interpretações da Bíblia registradas e documentadas, né? Então hoje quem reencarna aqui, né, neste mundo de provas e expiações, está, né, destinado a conhecer Jesus, direta ou indiretamente. Você queira ou não, você vai ouvir alguém pronunciar essas palavras das bem-aventuranças. E o tema de hoje vem ao nosso encontro, porque ao lermos e estudarmos este item, João, um poeta, né, porque relatou com muita intensidade, com muito amor, as palavras do Evangelho, nos traz um item que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30. E que nós ao lermos em nossa residência, este
esse pedacinho de parágrafo, né, que é o João 6,30, versículo 30, nos conta que Jesus é o pão da vida para os que creem nele. E aqui começa no 22 e termina no 59. Né? E o item que nós vamos ler e que o nosso irmão Emmanuel aborda é o item 30. Disse-lhes, pois, que sinal, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Vou até ler de novo. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Então, imaginemos, somos todos conhecedores do Evangelho. E as pessoas, logo que você estuda, você procura praticar, né? Então, ao pensarmos no tema, no que vamos estar abordando, lembramos que todos, uma vez por semana, estamos numa casa de oração como esta. Ou estamos na missa, ou estamos no culto evangélico, ou num grupo de estudos filosóficos, ou estudando alguma doutrina, para nos formarmos no 3º grau, por exemplo. Ou qualquer estudo que você tenha começo, meio e fim, uma metodologia. Por exemplo, nós estávamos pensando, hoje, para tirar uma carta de motorista, o que nós precisamos? Estudar primeiro as leis do trânsito, sabemos como que é as cores do semáforo. Vermelho para, amarelo é atenção e verde prossiga. Depois lemos as formas de estacionar o carro. Todos aqui têm a percepção de um carro, da responsabilidade que é dirigir um carro. E nós, daqui a alguns minutos, vamos fazer essa relação de tirarmos a carta e começarmos a ter o carro e a dirigirmos esse carro. Então nós temos complicações, porque vivemos numa situação caótica. Grande São Paulo, né, tem 1 milhão de carros trafegando aqui, é muita coisa, muito carro. Hoje, qualquer chuva ou qualquer acidente que ocorra nas marginais, em grandes avenidas, já proporcionam quilômetros e quilômetros de congestionamento. E uma ação que você faça no trânsito implica em você prejudicar outra pessoa. Quer dizer, se você cochila ou se você passa no farol vermelho, você está correndo o risco de bater num outro carro. E nesse outro carro ele pode desviar e bater em outra pessoa e atropelar alguém que está na rua. Então é sabido por todos nós que nós estamos dirigindo algo que se torna uma arma letal, que pode ferir, machucar as pessoas. E para nós termos hoje a nossa carta, nós fazemos exame de vista, exames psicotécnicos, depois temos 20 aulas práticas, não é? De volante, depois temos a prova do volante. Então o que ocorre? Depois de passarmos por toda essa maratona e tivermos o nosso carro na mão, nós estamos cientes da nossa responsabilidade. Pois bem, então o tema hoje é tirado deste livro Vinha de Luz, o item é 92, Demonstrações do Céu. Então aqui Emmanuel discorre exatamente sobre a nossa conduta diária. Assim como nós fizemos a aula de trânsito, através dos ensinamentos do Evangelho, ao lermos a Bíblia, ou mesmo estudarmos a doutrina, e temos diretrizes de disciplina. Ter diretrizes de disciplina não quer dizer que você é disciplinado. Tudo bem? Já que temos que ter muita coragem para perdoar pessoas, para não criarmos inimizades, trabalharmos com a renúncia, paciência, benevolência, atitudes de educação ao próximo.
E tudo isso são virtudes conquistadas, buriladas por cada um de nós, a começar por nós que falamos, e conclui com os irmãos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Hoje, a nossa relação é que eu estou dirigindo o carro, mas eu posso, através das palavras, fazendo a relação, o paralelo com o Evangelho de Jesus, cada palavra que nós proferimos, que nós dizemos, nós materializamos através dos nossos pensamentos. Então nós pensamos e agimos. Com o carro não. O carro nós vemos a estrada, e se vamos estacionar o carro, nós temos a noção exata que o nosso carro cabe na vaga. Pois ao estacionar aquele carro, nós vamos tomar cuidado para não bater no que está atrás e no que está na frente. E o principal, usando as leis do trânsito. Então, se o nosso dia, se nós estamos trafegando com o nosso corpo físico, que a misericórdia de Deus nos proporcionou através do esquecimento, mas acima de tudo, de renovar a nossa esperança e as nossas oportunidades de vida, nós temos que usar essa lei moral, essa lei espiritual, de cunho moral, ao nosso favor. Então, se nós vemos hoje acidentes de trânsito, por aí afora, alguns absurdos, foi por excesso de confiança, ou mesmo por achar que dirige muito. Assim como tem um estudo no Corpo de Bombeiros do Litoral Norte, que das 100 pessoas que morrem hoje afogadas, 83 pessoas das 100, 83 pessoas sabiam nadar. E as outras 17 foi por acidente. Pessoas que vão para a água e beber um pouquinho, né, e aí deu algum complicador, né, e veio a morrer afogado. Quer dizer, aquele que mais sabe que acaba, olha só a relação de um estudo sério do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, direcionado ali ao litoral de São Sebastião. Quer dizer, de 100 pessoas que morrem no ano, 83 sabiam nadar. Então, muitas as relações que nós estamos fazendo hoje, porque quanto mais nós sabemos, mais nós vamos ser cobrados. E a cobrança pior é da nossa consciência. Então, Jesus estava chegando de barco em Cafarnaum e foi questionado se ele era o Messias. E ele, nessa história que eu não quero contar, que eu quero que vocês leiam em casa, Jesus relata a esta pessoa com muita humildade, né? E fala o seguinte, que ele não precisava falar que ele era o Messias ou não, mas que as atitudes dele fossem condizentes com um discípulo de Deus. Porque na medida que ele fosse acompanhado por estas pessoas que estavam lhe esperando, eles iam ter a prova cabal, digamos, cabal no sentido ter a certeza, a convicção que era Jesus, através das obras do Mestre, através da sensibilidade do coração. E Emmanuel nos traz hoje um tema muito interessante, porque ele fala o seguinte, e nós agora vamos retratar ao nosso irmão Chico Xavier. O médium, todos nós somos médiuns, todos nós somos cristãos. Quando nós produzimos algo, falamos algo de bom para alguém, falamos para o nosso amigo, é fácil. E às vezes, através dos ciúmes, da inveja, da maledicência, nós falamos, mas quem é fulano para falar coisas boas para ciclano? Quem é você para levantar uma pessoa que está com depressão e ajudá-la
em suas dores. Quem é você que fala de Deus com amor, tendo dores atrozes e problemas e complicações terríveis na sua vida? Quem é você para falar de Deus? Então o Mestre Jesus fala dos discípulos, Emmanuel fala dos discípulos de Jesus. Porque por onde nós andarmos, nós vamos deixar o quê? Os nossos testemunhos diários. E vamos lembrar Jesus nas pessoas que nos acompanham através das nossas atitudes. Então, se nós dirigimos o carro com prudência, vamos ser admirados ou mesmo analisados por outras pessoas que estão querendo tirar a carta de motorista. Se nós dirigimos adequados, somos pessoas capazes, somos pessoas ordeiras, né? No trânsito, nós chamamos a atenção e o respeito de outras pessoas que também dirigem em seus carros. Porque nosso carro está sempre limpo, sempre organizado, dirigimos com prudência, não exageramos na velocidade, administramos o tempo e os caminhos que vamos estar seguindo para chegarmos até os nossos objetivos, os nossos lares. Então Emmanuel comenta dos valores da disciplina que todos nós temos na nossa vida. E falando do nosso irmão Chico, quantas vezes esse irmão foi questionado sobre as suas mensagens espirituais? Quem é você para, vamos lembrar, né? Memórias além do... Parnasmo do além do túmulo. Nossa, coitado do Chico, ele foi espizinhado. Mas falaram muito, muito, muito do nosso irmão, desse livro. Se eu não me engano, é um dos primeiros livros, né? É o primeiro livro. Casimiro da Cunha, Castro Alves, Bandeira e Silva, e um monte de poetas, todos desencarnados, e um homem simples, que tinha a 4ª série do primário completo, psicografou quase 90, eu não tenho o número exato, mas são quase 90 mensagens poéticas de todos esses baluartes da língua portuguesa aqui do Brasil. Então, imagina o quanto aquele homem foi questionado nas psicografias. Meu irmão, você tem um dom, não é? Mas você tem o dom, não é o espírito que vem e você escreve. Você tem um dom, você deve estudar escondido, você deve ser autodidata. Mas aí pessoas acompanhavam aquele homem e viam que ele trabalhava com a 4ª série do primário num armazém e ganhava metade de um salário mínimo, e era contos de réis naquela época, e o máximo que ele sabia era fazer as contas necessárias para 5 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, vender farinha de rosca, vender pedaço de carne seca lá no armazém, eu não lembro o nome do dono do armazém, e das hortas, que ele cuidava das hortas, a partir das 6 horas da tarde ele ganhava mais um troquinho para cuidar das hortas, que era aguar as plantas. Então ele foi perseguido pela revista O Cruzeiro, né, do nosso irmão Assis Chateaubriand, né, ele foi perseguido, defamado pela igreja por várias situações. E quantos, através do seu testemunho, da sua paciência, da sua renúncia, da sua força de vontade, de conhecer o Evangelho de Jesus e praticá-lo com amor, porque a nossa maior prova hoje da nossa carta de motorista não é aqui, dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita nós viemos buscar o quê? Reconforto, equilíbrio, uma palavra amiga, um pão
pão espiritual. Porque esse pão espiritual, que também o nosso irmão Emmanuel retrata, é o que nos consola, nos conforta, para não sermos agressores. Porque sermos agressores é ignorar a justiça de Deus. Mas não quer dizer que a pessoa é mal, com L, né, de maligno. Mal com U, né, de desinformado. Né? E seguir esse raciocínio na noite de hoje é interessante, porque as nossas maiores provas estão no nosso lar. Está com a nossa esposa, está com o nosso marido, está com aquela família que está em formação, com o seu primeiro filho, a avó com o seu primeiro neto, o emprego, a faculdade, o estudo, não é? Se nós somos separados, aí tem que ter mais disciplina ainda para harmonizar os tempos que temos que ficar com a nossa filha, o tempo que temos para ficar com o filho, e por aí vai. Que hoje a vida é moderna e temos o quê? Que nos adaptarmos com muito carinho às possibilidades que vão surgindo através das escolhas que vamos materializando na nossa vida. Deixa eu beber uma água. Tudo bem aí? Está tudo fácil hoje? Está tudo tranquilo? Então tá, já está terminando, né? Vai lá? Então tá. Vamos lá. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela atitude. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha a mensagem de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge as informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. Entre os homens prevalecem os menos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. Então, o Wagner, o João, a Maria, todos nós somos analisados pelas nossas características, os nossos mentores, amigos, protetores. Assim como os nossos inimigos. E os nossos inimigos, através das armas da maledicência, unidos pelas armas da maledicência, da raiva, da cólera, ele enxerga aquilo que nós temos de pior. E o plano espiritual nos enxerga e nos intui por aquilo que nós temos de melhor. Então, é lícito falarmos hoje que muitas vezes nossos pensamentos estão como uma lata de lixo que exala podridão, o cherume. E quem que vem quando nós estamos nessa situação de rancor, de raiva, de ressentimento? Os mosquitos. Então nossa cabeça, como uma lata de lixo, fica rodeado de moscas. E o trabalho nosso, de toda a casa séria de oração, é o quê? Do nosso melhor sentimento, direcionarmos a nossa melhor energia para aquele irmão que está com problemas. Então nós vamos estar o quê? Jogando aquele magnetismo, aquela água que harmoniza os centros de força dos nossos irmãos, retira os miasmas, forma os pensamentos, vai limpando aquela cabeça, aquele irmão, aqueles sentimentos. São abraços fraternos, são momentos propícios a estar o quê? Absorvendo uma luz do consolo, da gratidão e do perdão.
Essa é uma das funções nossas. Mas através das nossas atitudes diárias, nós vamos o quê? Nos tornamos discípulos fiéis do Mestre Jesus. E são esses discípulos que são o quê? Protegidos, amparados, guarnecidos. Por que, Wagner, guarnecidos? Porque se nós estamos com sinceridade buscando a exatidão da moral do Evangelho, às vezes até perdemos, mas somos justos. Nós estamos o quê? Trabalhando a nossa integridade e a nossa autoridade moral, porque praticamos aquilo que realmente fazemos e fazemos aquilo que praticamos, o que estudamos. Então, para concluir o tema, para passar para as perguntas, Emmanuel conclui assim: o melhor demonstra as suas virtudes que lhes são peculiares. Desse modo, o aprendiz sincero do Evangelho, ao solicitar as revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Quer dizer, nós temos que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente quer o céu com muito afinco, mas temos que andar o quê? Com prudência, que o tempo certo vai chegar lá aonde nós merecemos, né? Houve o dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, a pessoa questionou o Mestre Jesus, falando: que sinais você faz para que eu acredite em você, né? Imagine, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogamos sinais do céu, a fim de atendermos aos nossos simples deveres? Então, o tema é este, demonstrações do céu. Fica aqui o convite de nós lermos João. O item é o 22, é o capítulo 6, item 22, e termina no 59. É uma história lindíssima, né, que fala desse questionamento, que fala da noite de hoje, das demonstrações do céu. E o item é: Jesus é o pão da vida para os que nele creem. Muita paz a todos. Wagner, e os que não seguem os mandamentos de Jesus, o que é feito? Eles seguem os seus testemunhos, é conforme os seus temperamentos. Alguns têm o temperamento para ter coisas, e na verdade, ter coisas hoje você tem, amanhã não tem. Não é verdade? Tem uma mensagem que fala que quando o nosso colega Francesco Matarazzo chegou no céu, dizem que o plano espiritual perguntou se ele tinha 15 centes. Aí diz a mensagem que ele procurou num bolso, procurou no outro. Aí o mentor perguntou para ele: e aí, cadê os 15 centes? Aí ele falou que ficou lá embaixo, né? Então, é meio relativo essas coisas, né? De ter ou não ter, eis a questão, né? Então, é preferível você... Veja, a pergunta que o senhor falou: quem não tem Jesus, né? Ele vive segundo o seu temperamento, os seus desejos de ter, né? Tá, o que é feito desses indivíduos? Aí cada um segundo as suas obras, né?
Mas tem uma coisa que vai a favor deles, que o plano espiritual sempre põe dificuldades e problemas. E nem sempre eles são mal por tudo, né? Na verdade, às vezes eles passam por problemas e buscam, através da luta diária constante, vencer suas dificuldades. Né? Então, cada um tem uma dificuldade peculiar, mas não necessariamente a espiritualidade que irá advogar a seu favor. Então, é algo para pensarmos, né? Porque nós sabemos dos livros espíritas de muitas pessoas que foram convertidas através da doença, de dores físicas, necessidades que passaram emocionais, outras espirituais. Mas, na verdade, cada um, segundo as suas obras, vai ter o seu momento de esclarecimento, né? E se ele se perdeu em alguns excessos da vida, na bebida, hoje você perde também no excesso da mulher, né? E o negócio está preto. Não seria a reencarnação? Então, sim, o final do raciocínio é... Sim. A reencarnação é o que abriga essas pessoas recalcitrantes, Sim. né, que são difíceis de se coadunarem, né, com os ensinamentos. Sim. Só um comentário, não sei se dá para perguntar mais alguma coisa, mas eu vou só falar. Hoje nós temos uma vida tão dinâmica que todos os excessos que nós cometemos, seja na ingratidão, ou seja em dirigirmos embriagado, ou mesmo temos o poder do verbo e destruir pessoas, tudo que nós fazemos hoje, nas décadas agora, e de hoje em diante, volta muito mais rápido do que a gente pensa. Então a lei da causa e efeito, hoje as pessoas se defendem muito mais do que na década de 20. Hoje, se você agredir um irmão, por exemplo, tivemos um jogo de futebol ontem e uma pessoa, né, um jogador de um outro país que é loiro, muito até bonito, 1,80 m, chamou outro jogador de macaco, né? Ele está sendo, nesse exato momento, indiciado por racismo. Então, hoje, o poder da informação, lembra que nós iniciamos a nossa conversa falando desse dinamismo da informação? Então, hoje a lei de causa e efeito é muito mais rápida. A pessoa pode dar até 10 mancadas, né? Cometer 10 vezes o mesmo erro. Mas você pode ter certeza que pode ser que na 11ª ele é pego. E se ele é pego, ele vai pagar por aquilo que ele fez. Queira ele goste ou não. Ou paga por vias indiretas. Né? Tudo é questão de pensar. Né? Eu respondi isso? Tem a ver, né? Perambulou por aí, é a lei de causa e efeito. Isso é que sim. Tem duas coisas certas na nossa vida. E é através da reencarnação, sim, que a gente vai pegando um caminho bom. Né? Sim, lógico. A gente volta mais manso. 500 vezes. Né? Tá certo. Tá bom, agora é distraído. Tá. Eu estava pensando, você estava falando do Chico Xavier. Estava lembrando também, nós queremos que o céu se abra todo para nós. Verdade. Nós temos que viver a nossa vida, né? Uma vez que a gente o Evangelho, tem que viver a nossa vida. As pessoas querem um milagre, querem o céu, a hora que achar que deve ir para o céu, deve ir para o céu. Não é? Sabe, a coisa não é bem assim. Sim. E as reencarnações são um invento, o nosso mãe está dizendo. Através delas é que nós vamos nos purificando. Sim, com certeza. O sofrimento, o carro, né? Então as frustrações, tanto que ia complementar o que você estava falando, estava me lembrando que, embora a justiça
pegue imediatamente o que você está falando do luta mais rápido. Mas acontece que o posterior são elas, o espírito, essa existência é rápida. Né? Quem sabe com relação à eternidade, aos conhecimentos, quando você voltar para o outro lado, você já não tem mais, a transparência é bem maior. Não é? Então você vai vivenciar momentos que hoje você fica um pouco mascarado na Terra porque você está encarnado. Mas quando você está do outro lado, não. E a quarta consciência não te deixa, como grandes almas que chegaram a um patamar muito alto e de repente tem alguma manchinha com a mácula lá e tem que voltar para a Terra. Porque senão ele não alcançaria aquele onde ele está. Né? É verdade. Muitas almas que estavam quase pondo o pé no céu muito felizes, de repente degringolou, né? Caiu uma fichinha. Ele deixou para trás alguma coisa ainda inacabada, ou alguém que ainda estava sofrendo as consequências de uma ação infeliz dele, e de repente ele volta novamente. Só eu acho que até para concluir, né? Tem um raciocínio que fala assim, que teve uma mulher que ela frequentava a casa do Chico na década de 40, né? Ela pegou toda aquela época da Segunda Guerra Mundial, né, do Hitler, aquelas coisas lá, né? Então ela falava assim, nossa, tá morrendo tanta gente, né? E para onde vai toda essa gente? E ficava questionando o Chico. Aí o Chico ia falando, tal. Mas Chico, eu tenho uma curiosidade. Para onde o nosso irmão Chico vai quando for o momento do teu desencarne, né? Aí ela falou, eu vou para onde eu merecer, minha irmã, né? Mas Chico, se você já não faz tanta coisa, você merece ir para o céu, né? E ficou nisso. Então, cada notícia de desgraça, de pessoas que morriam, né? Ela falava, mas, nossa, Chico, para onde vai todo mundo? Será que encontrou o paraíso? E o nosso irmão, Chico? E você, irmão Chico, será que você não vai para o paraíso? Não é possível, você faz sempre caridade, sempre ajuda. Eu sei que teve um dia que estavam todos os amigos lá e o Chico explicando, né, sobre uma situação que aconteceu, de um desastre de ônibus lá no interior do Mato Grosso, que foi notícia, né? Que o ônibus, o cara errou, bateu na ponte e caiu lá, não sobrou ninguém, né? Aí a irmã veio com essa conversa. Aí o Chico falou, sim, minha irmã, eu vou pro céu. Aí a irmã, eu sabia. Aí quando ela falou, eu sabia, o Chico falou céu. C-E-U. Centro Espírita do Umbral. É isso aí. Vamos lá pro céu lá agora. Centro Espírita do Umbral. Mas a Bíblia fala até do João Batista e do Elias, né? É verdade. Então, o João Batista, né? Mas teve que purgar lá o tempo que ele era Elias, né? Por isso que cortaram a cabeça dele. Verdade. Pegaram fragmentos do corpo dele e espalharam por toda a cidade. Obrigado, Wagner. Não. Essas coisas, sim. Eu ia ler isso, mas foi primeiro, né? Eu vou ler, então. É um trechinho que tem aqui, a simples participação nas reuniões espirituais não condiz com a magnitude e o alcance que elas proporcionam. É necessário que estabeleçamos em nosso íntimo o que de mais puro e cristalino possamos oferecer, como a mente e o coração elevado no mais puro amor para com o nosso próximo. Espírito Matias de Albuquerque. É seu esse? Não, eu ganhei do Lourenço. Bom, agora que nós já ampliamos um pouco o nosso conhecimento nessa palestra tão boa, nós vamos elevando os nossos pensamentos mais uma vez, nos nossos momentos de vibração, vibrando por todas as pessoas necessitadas,
por todas aquelas que estão nos hospitais, nas UTIs, as crianças desamparadas nos orfanatos, as pessoas que estão nos cárceres, que cometeram falhas, desequilíbrios e agora têm que pagar pelos erros cometidos. Que essas pessoas todas sintam essas nossas vibrações chegando até os corações, como feixes de luz, fortalecendo a cada um deles. Que eles se transformem, que eles se curem, restabeleçam as suas energias, sintam um abraço fraterno, uma mão sempre amiga, que é o Divino Mestre. Vamos vibrando por todos os cantos do mundo, por todos os lugares que ainda, infelizmente, as lutas ainda persistem, que esses dirigentes de estados reflitam um pouco e que possam restabelecer a paz nesses locais. Que Deus Todo-Poderoso abençoe cada uma dessas criaturas que às vezes lutam e nem sabem o porquê. Vamos vibrando pelo nosso país, país abençoado. Que o Brasil é a pátria do Evangelho, que ele cada vez mais fique iluminado e que as bênçãos do Divino Mestre cada vez caiam sobre cada um de nós. Vamos vibrando por nossos amigos, vamos vibrando por aqueles que são nossos parentes, que estão no nosso seio de irmão, irmã, pai, mãe, tio, primo. Vibrando por cada um deles que estejam necessitando dessa nossa vibração especial. E agora é muito importante vibrarmos por nós mesmos. Que o Pai Todo-Poderoso nos fortaleça cada vez mais. Que sejamos conscientes desse nosso reencarne. Que possamos cada dia mais fazer o melhor de nós. Porque nós estamos aqui na Terra para isso. Cada dia a nossa melhora. Colocando em prática tudo aquilo que a gente vem buscar aqui. Tudo que a gente aprende aqui. Otimismo, paz, discernimento, aceitação, caridade. Que possamos voltar para os nossos lares muito mais fortalecidos do que aqui chegamos, para os nossos locais de trabalho, e que o Deus Todo-Poderoso nos proteja hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque é teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja em nome de Jesus.